Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 219 do mangá Kanojo Karishimasu. Hoje nós vamos ver se o Kazuya se afogou ou não, já que no capítulo passado ele terminou ali debaixo d'água, em um estado deplorável, chorando, todo destruído, dilacerado ali por dentro, por conta da rejeição, entre aspas, da Mizuhara. E hoje nós vamos ver o que aconteceu a partir daí. Mas antes de eu continuar aqui, ó, já vai deixando seu like, se inscreva no canal se tiver vontade de pra caramba. Você vai ver os nossos todos os dias. Você deixa na descrição dos vídeos, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá bom? Então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com o Kazuya, o Kiba e o Kuri, ao que parece, caminhando, né? E nós vemos que o Kazuya está com a cara toda vermelha, toda inchada, né? Já que ele estava chorando bastante. Nós vemos o Kiba e o Kuri conversando. E eles acabam vendo um casal. O Kiba então acaba falando, né? Para eles olharem para a expressão felizes do rosto daquele casal. E aí você já pode perceber que eles tiveram uma ótima noite. O Kuri então acaba questionando, né, como que o Kiba consegue ver isso só pelo rosto. O Kiba então diz que tudo está nos olhos, né? Ele então acaba virando pro Kazuya e pergunta que olhar vermelho era aquele. O Kazuya fica desesperado, coloca as mãos nos ouvidos e começa a cantarolar, né, dizendo lá, eu não consigo ouvir você, eu não quero ouvir casais flertando. Tadinho. O Kazuya tentando se controlar, mas o mal ali, né, o diabo ali atentando, né? Nesse exato momento, o Kiba acaba vendo alguma pessoa e acaba falando com o Kazuya. E essa pessoa era a Mizuhara, vindo como se tivesse numa passarela, né? Tivesse desfilando com aquele biquíni, aquele penteado de cabelo, e todos os caras, né, que estão ali param para poder olhar. E se você perceber bem, tem cara que tá namorando, tem cara casado com um filho ali, ó. E mesmo assim olhando pra Mizuhara, né, pra você ver o quão bonita a Mizuhara é. O Kazuya fica todo coradinho e começa a se questionar, né, se a Mizuhara vai continuar fingindo ser a namorada dele. O Kiba então acaba virando pro Kazuya e dizendo que não importa quantas vezes ele olha pra ela, né, pra Mizuhara, mas não acredita que a Mizuhara é real, porque ela é muito bonita, e que de 11 rejeição que o Kazuya teve, como que a Mizuhara foi aceitar o Kazuya, né, como que ela aceitou namorar com ele. O Kiba continua dizendo que aonde ela passa, ela consegue atrair todos os olhares, e começa ali, né, a avaliar a Mizuhara e acaba dizendo que as tetas da Mizuhara parecem apocalípticas, né? Tetas apocalípticas. Ah, mano, não aguento, velho. E começa a admirar bastante a Mizuhara e diz que o Kazuya é um homem de muita sorte, porque ele conseguiu uma mulher como a Mizuhara. Nesse exato momento, o Kazuya acaba lembrando a meia rejeição que a Mizuhara, né, deu nele, dizendo desculpe e saindo correndo, mas por conta da Mami-chan, né, mas o Kazuya acha que é uma rejeição. Nesse exato momento o Kazuya acaba perdendo o controle e começa a imaginar a Mizuhara nos braços do homem. Ele entra em desespero e diz que isso não está funcionando e que ele não consegue tirar esses pensamentos da cabeça dele. Ele então acaba virando pro Kiba, né, e falando consigo mesmo que o Kiba não sabe de nada e que ela já rejeitou a Mizuhara e que ela é uma pessoa totalmente diferente. O Kazuya então entra em desespero, né, e acaba dizendo que ele não pode ficar depressivo, não pode ficar triste só porque foi rejeitado, e que a Mizuhara está fazendo de tudo, né, dando o seu máximo para continuar fingindo que é a namorada dele e que ele precisa atuar também. Nesse exato momento o Kiba acaba chamando a Mizuhara. Mizuhara vai em direção ao Kiba e o Kazuya e o Kiba acaba perguntando, né, pô, tá atrasada? Ela então acaba dizendo que estava passeando por alguns lugares, né, dando uma olhadinha, e o Kiba então diz pra ela que, poxa, porque o Kazuya não foi junto com ela e veio sozinho pra piscina, o Kazuya acaba dando aquele olhar mortal para o Kiba, né, e acaba falando consigo mesmo pro Kiba parar de se meter na vida dos outros. A Mizuhara então acaba colocando um sorriso de namorada, né, no seu rosto, aquele sorriso resplandecente, e acaba dizendo que pediu para o Kazuya ir sozinho. O Kazuya fica encabulado, né, e diz que a Mizuhara é muito boa, né, sempre tem uma resposta para tudo. O Kiba então diz que entendeu, né, e quem é ele para poder julgar alguma coisa, já que ele também estava atrasado. Ele então acaba dizendo que já é meio-dia e convida eles para poder almoçar, né, ou tomar um lanche.
Eles então acabam se reunindo e indo tomar um lanche. O Kiba e o Kuri se dirigem na frente, né, enquanto o Kazuya e a Mizuhara ficam um do lado do outro. E nós vemos o Kazuya super nervoso, né, super constrangido, sem saber como se portar em uma situação como essa. E ele fica se questionando o que ele deve fazer e que provavelmente a Mizuhara não vai querer fazer mais nada com ele. E ele fica olhando pro olhar da Mizuhara, né, que parece um olhar bastante pensativo, né, perdida nos seus pensamentos. Ele então acaba tomando coragem, dando um grito, né, dizendo sobre mais cedo, e isso acaba chamando a atenção da Mizuhara. O Kazuya coloca um sorrisão no rosto e acaba falando sobre o que tinha acontecido na capela, né, e pergunta a Mizuhara se eles poderiam esquecer, né, daquilo e fingir que aquilo nunca aconteceu. Nós vemos que a Mizuhara fica em silêncio. O Kazuya continua dizendo que ele é muito grato por tudo que a Mizuhara fez e que ele é um cliente bastante miserável, mas a Mizuhara aturou ele e que as coisas têm sido bastante loucas e que ele precisa agradecer a Mizuhara devidamente, né, adequadamente, e que quando eles voltarem para Tóquio, ele vai contar tudo para a vovó Nagomi e terminar o relacionamento deles. O Kazuya diz que essa é a melhor forma, né, o melhor jeito de resolver tudo isso, e que ele não vai mais começar incêndios para a Mizuhara apagar, e que ele tem certeza que a avó vai comer ele vivo, a vovó Nagomi vai comer ele vivo, vai ficar reclamando que ele deixou uma menina com a Mizuhara ir embora, e que ele promete que ele não vai fazer mais faíscas, né, e que ela tem a palavra dele. Nesse exato momento o Kazuya acaba lembrando, né, das palavras que ele falou com a Mizuhara, né, que ele iria proteger a Mizuhara e que ele jurava isso. Ele continua dizendo que eles poderiam trabalhar pelo correio e que eles podem arrumar algumas datas, né, vazias para eles fazerem isso funcionar, e que só restava meio-dia para eles poderem voltarem para Tóquio e resolver toda essa situação. O Kazuya, com um sorriso bastante fofo no rosto, acaba perguntando a Mizuhara se ela poderia deixar a vovó Nagomi sonhar até lá. A Mizuhara fica em silêncio, mas ao mesmo tempo nós percebemos que ela fica encantada, né, com aquele rosto bonito, inocente e sincero. Inocente, eu não sei se inocente, mas sincero ali do Kazuya. Ela então acaba dizendo, claro, né, sem problemas. E nós vemos o Kazuya com um sorrisinho no rosto, né, que pelo menos eles iriam conseguir encerrar essa situação sem machucar muito a vovó Nagomi. Ele não coloca um sorrisão no rosto e pergunta sobre a Mami-chan, né, se as coisas acabaram dando certo com a Mami-chan, já que a Mizuhara parecia que não queria falar nada sobre isso. E nós vemos que nesse exato momento uma névoa sombria acaba tomando conta ali da Mizuhara, né? Já que ela fica em silêncio e já que ela está passando por toda essa situação por conta da Mami-chan. Ela então acaba lembrando da conversa que ela teve com a Mami-chan, aonde ela fala para a Mami-chan dar um pouco mais de tempo a ela para poder resolver tudo isso. Nós vemos então que a Mami-chan acaba dizendo que sim, né, que certo. E a Mizuhara fica sem acreditar. A Mami-chan então acaba dizendo, né, que já que a Mizuhara implorou desse jeito, ela não pode fazer nada. Meu Deus do céu, que raiva dessa Mami-chan, velho, na moral, mano. A Mami-chan então diz que vai esquecer sobre a Mizuhara e o Kazuya e pergunta se a Mizuhara pode descobrir como colocar a vovó Nagomi fora dos trilhos, e que é pra Mizuhara contar tudo o que ela descobrir sobre a vovó Nagomi. A Mizuhara então fica em silêncio, sem entender o que a Mami-chan está planejando agora. A Mami-chan então dá aquele sorrisinho de falso e pede pra Mizuhara não olhar pra ela desse jeito, e que ela só tá tentando salvar a Mizuhara, mas que agora a Mizuhara surpreendeu ela. Nós vemos que a Mizuhara continua em silêncio e a Mami-chan acaba saindo do quarto. Mas antes de sair, ela acaba virando pra Mizuhara e falar pra ela poder ir pra piscina, né? Já que provavelmente tá todo mundo esperando ela. A Mami-chan acaba parando, olhando pra trás e pedindo pra Mizuhara não contar nada para o Kazuya. E que odiaria que a Mizuhara contasse tudo o que está acontecendo pro Kazuya e o Kazuya tivesse ideias erradas. Em outras palavras, a Mami-chan está com medo do Kazuya descobrir toda a verdade, né, que ela está chantageando a Mizuhara. Na cena seguinte, acaba voltando para Mizuhara e o Kazuya na piscina, né, nós vemos que os dois estão em silêncio e o Kazuya fica sem entender todo aquele silêncio. A Mizuhara então acaba falando baixinho, né, que está tudo bem. O Kazuya então um pouquinho desconfiado, mas ele acaba aceitando, né, que está tudo bem entre a Mami-chan e a Mizuhara. O Kiba então acaba voltando, né, e chamando a Mizuhara e o Kazuya, né, já que eles estavam demorando bastante. O Kazuya acaba perguntando se a Mizuhara gosta de um locomoco, que provavelmente deve ser uma bebida ou algo de comer, né, eu não sei. A Mizuhara então acaba ficando em silêncio. E nós vemos o Kazuya falando consigo mesmo que ele se perguntava como seria ser rejeitado e que ele estava pronto para isso e que,
com certeza ele ia machucar ele bastante, né, que ele iria querer morrer, mas ele não esperava que as coisas seriam do jeito que está sendo, né? Se encontrar com a Ruka, almoçar eles juntos, comer uma comida e tal, ouvir os sons do lago, sentir o cheiro da piscina, pensar, né, sobre a conversa que eles teriam depois, né, para poder terminar, quando eles voltassem ali para o Tóquio, e a conversa que eles teriam, né, para poder eles encerrar toda aquela situação. E ele se pergunta como ele deveria lidar com toda essa situação. O Kazuya continua olhando para Mizuhara, né, pensando bastante no que seria depois, né, que ele e a Mizuhara terminassem. Ele acaba dizendo que viu a Mizuhara conversando com a família dele e que eles conversaram, né, alguma coisa, só que ele não sabe o que eles falaram, só que nós podemos ver que tinha um sorriso no rosto da Mizuhara e que só faltava meio-dia para tudo se encerrar, né, para eles resolverem todas aquelas coisas e ele não poderia causar mais problemas para a Mizuhara. Nesse exato momento nós vemos a Mizuhara olhando para o telefone dela e vemos uma mensagem da Mami-chan, né, dizendo que ela falou para a vovó Nagome que tinha um amigo que estava com um problema de dinheiro, mas que está tudo resolvido. O Kazuya continua dizendo, né, que pensando sobre isso agora, ele era uma pessoa muito miserável, que ele precisava fazer algo para ficar são. Ele continua dizendo que ele nunca poderia imaginar isso, mas que já fazia um ano que ele tinha conhecido a Mizuhara, no outono do segundo ano dele da faculdade, em 24 de novembro, às 3h37 da tarde, apenas 2 horas a partir desse momento, antes de chegar à estação de Tóquio, e que a vida dele de aluguel de namorada chegaria ao fim. E o capítulo termina assim, né, com a Mizuhara, o Kazuya, o Kiba, o Kuri e a Ruka ali lanchando, né, todos eles bastante felizes, e o Kazuya bastante pensativo, já que todos aqueles momentos bons que ele teve com a Mizuhara estaria chegando ao fim, né, o tempo dele passar juntinho com a Mizuhara estava chegando ao fim, né, estava acabando, né, e ele está bastante triste com isso. Agora vamos ter que esperar aí o próximo capítulo para ver como vai funcionar, né? Já que o Kazuya tem uma ideia de voltar para Tóquio, terminar com a Mizuhara ali, contar para os pais, né, que terminou tudo direitinho, para que eles não descubram a verdade, que aquilo ali era um namoro de fachada, e não, para fazer uma coisa mais saudável, né, uma coisa mais, possamos dizer, previsível, né? Que é um casal acabar se separando porque acabou não dando certo, né? Pelo menos é isso que o Kazuya quer fazer. Mas eu tenho certeza que não é isso que vai acontecer. Vamos ter mais reviravoltas aí. Mas isso só nos próximos capítulos. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí. Vocês vão estar ajudando bastante. Já tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui! 頑張れ頑張れ